Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, igreja em Santo André, amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Podem se assentar. Muito bom mais uma vez estar com vocês reunidos e congregados. Pode se assentar. Olha, logo teremos o livro MGA volume 2, em breve, logo. Para quem não tem ainda na internet, quem aqui na igreja não tem, pode adquirir na livraria da igreja. Você que está na internet em uma cidade longe, num estado longe, Santa Catarina, Manaus, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? Então você pode me pedir o livro pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Facebook, no Ministério Graça e Apostolado, né? E eu te envio pelos correios. Esses dois livros, série Graça e Apostolado, volume 1, juntamente com Provérbios de MGA. Eu te envio esses dois livros, mais folhetos em graça, que eu sempre coloco junto, e mais a postagem do correio. Esses dois livros, mais os folhetos, mais os correios, por R$30. Você que não tem ainda, peça já, porque é edição limitada. Logo vai sair o volume 2, aí o volume 1 fica para trás. Quem não tiver, vai perder. Então aproveita, edição limitada. Por apenas R$30, eu te envio os dois livros, mais folhetos, junto com as despesas do correio, também pago para todo o Brasil. Qualquer lugar do Brasil, R$30. Se você estiver na rua aqui de trás, R$30. Se você estiver lá no Acre, em Roraima, em Manaus, R$30. Qualquer lugar do Brasil, o valor é o mesmo. Amém? Hoje é a 7ª parte da série Escatologia. Entra em nosso site www.graçaeapostolado.com e acessa o site Escatologia. Lá você vai ver a escatologia de Paulo, também a escatologia de Pedro e o meu assunto hoje, a 7ª parte, a escatologia de João. Vamos ver na Bíblia como que João via sobre o fim dos tempos, sobre os últimos dias. Eu quero que você entenda uma coisa, antes de eu entrar na Bíblia, ministrar. O Novo Testamento, a Nova Aliança, existe 4 apóstolos do Novo Testamento. 4. São eles: Pedro, Tiago, João e Paulo. Estou colocando na ordem, Paulo entrou como último, porque Pedro, Tiago e João já estavam antes de Paulo. Então, na ordem, Pedro, Tiago, João e Paulo. Só existem esses 4 apóstolos de fundação no Novo Testamento. Existe Apolo, existe Onésimo, tem Silas, né? Mas aí são apóstolos de edificação. Não é meu assunto hoje. Apóstolos de fundação, ou seja, os que colocaram o fundamento: Pedro, Tiago, João e Paulo. É verdade que esses 4 apóstolos se dividem. Paulo foi aos gentios, Pedro, Tiago e João foi aos judeus. Tá claro? Você vai ler Romanos a Hebreus, você vai ver ensino de Paulo aos gentios, exceto o livro de Hebreus, que é Paulo aos hebreus. Então seria 13 cartas de Paulo, né, aos gentios, e uma aos judeus, que é Hebreus. Ou ainda, 10 cartas de Paulo para a igreja, e 4 cartas ministeriais, que é 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. 10 cartas para a igreja, 4 cartas ministeriais, totalizando 14 cartas de Paulo. Ou 13 cartas de Paulo e uma aos judeus, especificamente, que é o livro de Hebreus. Amém? Mas Tiago também escreveu, Pedro também escreveu e João também escreveu. Não podemos ignorar. Temos que pelo menos saber entender eles. Está me entendendo? Não podemos ignorar.
É verdade que a revelação da graça foi dada única e exclusivamente ao apóstolo Paulo, coisa que todos vocês já entenderam, amém? A revelação da graça foi dada a Paulo. Ele disse em Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada. Coríntios 3,10. Então, a revelação da graça foi dada ao apóstolo Paulo. Isso não quer dizer que Pedro, Tiago e João não eram homens de Deus. Está claro ou não está claro? Quer dizer que eles não entenderam sobre a graça no mesmo nível que Paulo. Longe de mim pensar que Pedro, Tiago e João não eram ovelhas. Nunca pensei isso, nunca falei isso. Posso ouvir um amém? Para que ninguém me interprete errado, né? Senão alguém vai pensar, mas vocês falam de Paulo, fala de Paulo, fala de Paulo. E Pedro, Tiago e João? Pedro, Tiago e João foram aos judeus. Vamos ver rapidinho? Gálatas 2, abre a sua Bíblia. Não entende meu assunto ainda, mas eu vou falar isso em alguns minutos. Gálatas 2, só para você entender o que nós entendemos em graça. Gálatas, capítulo 2. Um breve resumo. Quem já achou Gálatas 2, diga amém. Olha lá, ó. Gálatas 2, versículo 6. Paulo disse, e quanto àqueles diz respeito a sujeito oculto no plural. É mais de uma pessoa. Aqueles, então, Gálatas 2,6. Quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo. Não importa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Paulo está falando de Pedro, Tiago e João. O contexto aqui fala que é sobre eles. Gálatas 2,7. Pelo contrário, viram. Quem viram? Aqueles, né, do verso 6, aqueles que pareciam ser alguma coisa. Gálatas 2,7. Quando viram, ou pelo contrário, né, quando viram que o evangelho da incircuncisão, evangelho aos gentios, traduzindo, para quem não sabe, porque a palavra incircuncisão não é todo crente que sabe o que quer dizer. Quem aqui não sabia o que significava incircuncisão, quando você estava na lei? Não sabia. Então, quantos crentes velhos, de 30, 40 anos de igreja, não sabem o que significa incircuncisão? Não circuncisão. Incircunciso, não circunciso. Não circuncidado. O in quer dizer não. É igual injustiça, não justiça. Justiça, injustiça. Circuncisão, incircuncisão. Quem não foi circuncidado. E na Bíblia, quem é que não foi circuncidado? Os gentios, que somos nós, os não judeus, os não hebreus, baiano, pernambucano, cearense, paulista, carioca, argentino, alemão, inglês, são gentios, não são judeus. Ou seja, não circuncidaram. Quem circuncidou foi judeu e hebreu. Nós não somos judeu nem hebreu. Então nós somos incircuncisos, chamado de gentios. Está claro ou não está claro? Gálatas 2,7. Pelo contrário, Paulo falando, viram que o evangelho aos gentios me fora confiado, como a Pedro o evangelho aos judeus, que é o evangelho da circuncisão, que tem que batizar, tem que subir no monte, unge com óleo, né? E tem que fazer campanha, tem que fazer corrente, tem que pagar o preço. Esse é o evangelho do jejum, tem que fazer. O judeu, o gentio não vivia assim, é só você ler a Bíblia. Verso 8. Gálatas 2,8. Quando viram, Paulo falou, pois Deus que operou eficazmente em Pedro, Paulo reconheceu isso. Você vê que houve uma troca, né? Se você ler, quer ver rapidinho? Abre aí em 2 Pedro e deixa o Gálatas 2 aberto. Isso aqui eu penso que foi uma cordialidade. Assim como Paulo foi cordial, Pedro também foi. Olha lá, 2 Pedro 3, eu li isso na parte 6. 2 Pedro 3, verso 15, o Pedro falou, 2 Pedro 3,15, Pedro diz, tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então o que é isso aqui? Pedro reconhecendo Deus na vida de Paulo. Então isso é cordial. O Pedro não estava
falando mal de Paulo. Ele foi cordial. Agora veja Paulo, Gálatas 2:8. Pois Deus que operou eficazmente em Pedro. Olha o que Paulo falou. Deus operou eficazmente. Algumas versões, com eficácia em Pedro. Aí você fala, quando? No livro de Atos. Lembra aquele texto que diz que até a sombra de Pedro curava os doentes? Isso era Deus operando em Pedro eficazmente. Lembra na casa de Cornélio? Pedro na casa de Cornélio? Isso era Deus usando Pedro eficazmente. Quem está entendendo falando? Gálatas 2:8. Pois Deus, Paulo falando, pois Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão. Está claro ou não está claro? O que quer dizer apostolado da circuncisão? O apostolado aos judeus. Está claro? Se você abrir, ó, nós estamos em Gálatas 2, corre em Romanos aí, ó, volta um pouquinho. Irmão, aqui a gente roda a Bíblia, hein? Aqui não tem brincadeira de cirandinha não, aqui é Bíblia. Romanos 11:13. E não fecha o Gálatas não, que eu vou estar lá, hein? Meu assunto está lá. Romanos 11:13. Convosco falo gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios. Estão percebendo a diferença? Diga comigo, Paulo, apóstolo dos gentios. Ou apostolado aos gentios. Volta em Gálatas 2. Gálatas 2:8, Pedro, apostolado aos judeus. Logo, 2 evangelhos, 2 apostolados. Está claro ou não está claro? Se você for ler a Bíblia numa visão panorâmica como um todo, você não vai ver briga. E nem importa ter briga, porque Deus não é Deus de confusão. Há briga hoje. Hoje há. Na internet está uma briga lascada. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. E um fala uma coisa, outro fala outra coisa. E um fica amaldiçoando. E o outro fica pondo condenação porque você não pensa igual ele. Mas aqui na Bíblia não tem isso. E nem poderia ter. Está claro ou não está claro? Gálatas 2:8. Pois Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim quem? Paulo falando, com eficácia para com os gentios. Para terminar, Gálatas 2:9. Paulo disse, quando conheceram a graça que me fora dada, está claro que a graça foi dada a Paulo? Está claro ou não está claro? Gálatas 2:9. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas quer dizer Pedro, Tiago, Pedro e João. Alô, eu não falei que eram 4? Não falei? Ó, coloca o dedo no verso 9. Gálatas 2:9. Quando conheceram a graça que me fora dada. Quem está falando? Paulo, então já é um. Aqui já é um. Gálatas 2:9. Tiago, Pedro e João. Quantos? Já dá 4. Ó. Não falei que são 4? Alô, Mateus, Marcos, eles não entraram. Tadeu, Bartolomeu, eles não entraram na lista dos apóstolos do Novo Testamento. Por quê? Eles eram discípulos de Jesus. Mateus 10, tá entendendo? Mateus, Marcos, Tadeu, eles eram Filipe, eles eram discípulos de Jesus antes de Cristo. E Paulo, Pedro, o Tiago entrou e o João também. Apóstolos de Cristo, da nova aliança, do Novo Testamento. E eu não quero entrar aqui agora na questão de entendimento, que Paulo entendia mais que Tiago e Pedro e João. Não quero entrar. Estou só falando que os 4 que entraram nessa lista de apóstolos do Novo Testamento. Amém? Gálatas 2:9 para terminar. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, claro, eram considerados por quê? Porque eles eram antes de Paulo. Está claro ou não está claro? Lá em Mateus 10, quando Jesus escolheu os 12, eles eram um dos 12. E Paulo não estava lá. Então, Gálatas 2:9. Eram considerados como as colunas, deram-nos as destas da comunhão, a mim quem? Quem está falando? Paulo. A mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles aos judeus, que é a circuncisão. Estamos entendidos? Está claro ou não está claro? Estamos no mesmo entendimento? Então vou entrar no meu assunto de hoje, mas primeiro eu preciso falar algo. Quer escrever isso? No Novo Testamento tem 4 apóstolos. Antes de Cristo, 12. Tá claro? Vou ler rapidinho, você não precisa nem abrir. Deixa que eu abro rápido. Só anota no papel aí, ó.
Diga comigo, Mateus 10. Olha lá, não precisa abrir, só marca. Mateus 10:1. Chamando assim os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda sorte de doença e enfermidade. São esses: Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, já dá 10, Simão, o Zelote, 11 e Judas Iscariote, 12. Está claro ou não está claro? Então Mateus 10, 12 discípulos. Diga comigo, antes de Cristo. Diga, depois de Cristo. 4. Diga, dos 4, somente a um foi revelada a graça. Está claro ou não está claro? Dá um sinal se está claro. Estão entendendo? É assim que você entende a Bíblia. Você entende a Bíblia assim. Antes de Cristo, Mateus 10, eram 12 discípulos. Jesus morreu e ressuscitou, de 12 só ficou 4. Que é Pedro, Tiago, João e aí entrou Paulo. Alguém diria, e o Matias? Não saiu nem na foto. Lembra do Matias, lá em Atos capítulo 1? Lançaram sorte, não sabia, que tinha que ser 12, por causa das 12 tribos. Alô? Pegou? Tinha que ser 12 por causa das 12 tribos. Só tinha quanto? 11, porque Judas tinha se enforcado. 12 menos 1, 11. Tinha que ser 12. Ah, vamos pegar esse Matias aqui mesmo só para dar os 12. Coitado do Matias, não... A Bíblia nem fala dele. Mas amém, era ovelha, era salvo. Mas não teve nenhuma obra no Senhor. Está claro? Sem condenação? Então no Novo Testamento, 4. Diga comigo a última vez, diga. Pedro, Tiago, João e Paulo. Como eu estou falando de escatologia, ou seja, a doutrina das últimas coisas, a doutrina dos últimos tempos, a doutrina dos últimos dias, como eu estou falando sobre esse assunto, já falei sobre a escatologia de Paulo, já falei sobre a escatologia de Pedro, não falei? Não vou falar de Mateus, porque Mateus não trouxe escatologia, nem Marcos, nem Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. João, vou falar hoje, mas não lá no livro de João, porque se eu for no livro de João, aí não é João, é Jesus. Está claro? Então eu vou ter que ir em João, porque João escreveu livro no Novo Testamento, na Nova Aliança. E lá em João, Mateus, Marcos e João? Não, lá é um livro histórico. Lá você vai encontrar a palavra de Jesus. E eu não quero ousar interpretar, porque eu posso errar. Quem está entendendo? Vou falar de novo. Eu não quero entrar em Mateus, Marcos, Lucas e João, porque senão eu vou ter que interpretar. E a Nova Aliança, o Novo Testamento já está interpretado. Alô? Se eu já estou no número 10, como que eu vou voltar no número 2? Eu já estou no 10. Então, nós não estamos mais no tempo de Mateus, não estamos no tempo de Marcos, nem de Lucas, nem de João. Já passou por Atos, já foi revelado a graça, a sã doutrina, já estamos nos últimos tempos. Como que eu vou voltar lá em Mateus, Marcos e João? Quem está entendendo? Aí eu vou ter que ir interpretar. Mas aí, como é que eu vou interpretar? Se a minha interpretação já não dá para colocar mais na Bíblia. Porque a interpretação que entrou aqui foi a de Paulo, a de Pedro, a de Tiago e a de João. A de Marcos Gomes não vai entrar. Ah, então eu não vou nem interpretar. A minha não vai entrar. Cadê quem está entendendo? Entendeu o que eu falei? Para que eu vou interpretar se a minha não vai ficar registrada aqui? Ó? Você entendeu o que eu estou falando? Entendeu? Ó, o Mateus não interpretou. Ele só escreveu o livro histórico. O Marcos não interpretou. Ele só contou o livro histórico. Já o Tiago, o Pedro e o João interpretaram e escreveram. E está registrado. Olhem para mim. Eu não vou usar e não posso, por sensatez e sabedoria, eu não vou usar interpretar, porque minha interpretação já não vai entrar mais na Bíblia, porque a Bíblia já está fechada, selada. Começou em Gênesis, terminou em Apocalipse.
a minha interpretação não vai entrar nela. Quem é que está entendendo? Bom, já falei sobre a escatologia de Paulo, falei sobre a escatologia de Pedro. Vamos falar agora, antes de João, vamos falar de Tiago. O Tiago, como é que ele via a doutrina dos últimos dias? Vamos lá em Tiago, rapidinho. Tiago quase nem falou sobre isso. Tiago quase nem falou nada, mas, como ele deixou escrito, pelo menos uma linha, uma frase na linha. Tiago, capítulo 5. Aliás, abre aí Tiago 1. Tiago, capítulo 1. Vale lembrar que a carta de Tiago é uma carta destinada aos judeus. E nós somos gentios. Mas no tocante a assuntos escatológicos, a palavra tem que ser a mesma. Por quê? Se o judeu vai ser arrebatado e vai ressurgir, o gentil também vai. Então o que muda? Alô, em termos, no quesito escatologia, ou seja, no assunto doutrina dos últimos dias, no assunto a vinda do Senhor, o que muda se é para judeu, japonês, mexicano, pernambucano? O que muda? Porque se o judeu é escolhido, o pernambucano é escolhido, o japonês é escolhido, eles vão subir, vão ser arrebatados, e se morreram vão ressurgir. Então aí a carne e o sangue não muda nada. Alô? Está claro ou não está claro? No assunto escatologia, se o assunto é graça e lei, ou seja, doutrina, aí vai dar diferença. Porque Tiago via de um jeito, Paulo via de outro. Entenderam? Mas no assunto a vinda do Senhor, vou te falar algo. Todos, sem exceção, criam na vinda do Senhor. Tiago, capítulo 1. Não vou ler nenhum versículo. Só quero te mostrar. Ó. Tiago 1, ele não falou nada. Vira a página. Tiago 2, ele não falou nada. Sobre escatologia, não. Tiago 3, Tiago 4, ele não falou nada. Lá, o livro de Tiago foi só 5 capítulos. A carta de Tiago aos judeus, não para nós gentios. Mesmo assim, sobre a vinda do Senhor, ele só falou uma frase. Antes de acabar o livro dele, Tiago 5, verso 7. Coloca o dedo aí na sua Bíblia. A única coisa que ele falou, a única vez. Tiago 5, verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes. Sublinha com a sua caneta. Diga, até a vinda do Senhor. Então, estudando muito a Bíblia, o que eu descobri? Que Tiago cria na vinda do Senhor. Ou seja, Tiago cria que Jesus voltaria. E tinha mais que crer. Porque o Tiago era um dos 12. Que estava em João 14. Quando Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitos morados, se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, verei outra vez, para que onde eu estiver, seja vós também. João 14, do 1 ao 4. O Tiago estava lá, no dia que Jesus disse. O Tiago estava em Mateus, o Tiago estava em Marcos, o Tiago estava em Lucas, o Tiago estava em João, porque ele era um dos 12. Ele era um dos 12, um dos 12 discípulos. Então, alô, o Tiago crê na vinda do Senhor, não é nada do outro mundo. Porque o Tiago tinha ouvido do Senhor essa promessa. Ele tinha ouvido. E se eu for, virei outra vez. João 14, 3. Se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vós também. E eu te pergunto, aonde Jesus está agora? Aonde? Ele disse, aonde eu estiver, estejam vós também. Quando vamos estar no céu? Das duas uma. Ou no arrebatamento, ou se nós morrermos. Em Filipenses 1, Paulo diz, morrer e estar com Cristo é melhor. Então, quem morre não vai para o purgatório, não vai para lugar nenhum. Quem morre já vai com Cristo. É uma glória. Se não morrer, aí é o que Paulo disse, Tessalonicenses 4. Os que ficarem vivos para a vinda do Senhor serão arrebatados. Está claro ou não está claro esse assunto, hein? Quem pode falar graças a Deus? Glória a Deus. De qualquer forma, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Amém?
E 1 Coríntios 15, que eu já citei aqui. Coríntios 15, do 50 ao 52. Paulo disse: eis que vos digo um mistério. Quer saber a verdade? Na verdade, nem todos dormiremos. Mas uma coisa é verdade: todos seremos transformados. Alô, não é gostoso saber isso, abençoado? Por que Paulo disse nem todos dormiremos? Por causa do arrebatamento, abençoado. 1 Tessalonicenses 4, os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, os que estiverem vivos serão arrebatados. Então, para os coríntios, Paulo diz: querem saber a verdade? Olha, na verdade nem todos dormiremos. Porque vai ter gente que vai estar como? Vivo. Na vinda do Senhor vai ter gente que vai estar como? Vivo. Então Paulo disse, nem todos dormiremos. Mas uma coisa é certa. Diga comigo, ou vivo, ou morto. Diga, todos seremos transformados. É claro, tem que ser transformado. Senão você não entra no paraíso, abençoado. Quando eu fui arrebatado ao paraíso, minha carne não entrou. Minha carne ficou aqui no chão. Meu espírito entrou, mas minha carne não. Por que meu espírito entrou? Porque meu espírito já é uma nova criatura. Já é escolhido, já está em Cristo. Então meu espírito pôde entrar. O anjo me levou no céu, foi uma maravilha. Mas minha carne ficou aqui. Como eu não tinha morrido, eu só tinha sido arrebatado. Eu não tinha morrido. Como eu não tinha morrido, o anjo tirou meu espírito e levou no céu, no paraíso. Quando voltamos, colocou meu espírito na carne, naquele corpo que estava ali. Colocou de volta. E olha eu aqui. Agora, se eu tivesse morrido, minha carne tinha ido para o cemitério e meu espírito tinha ido para a glória, como foi na glória, quando fui arrebatado. A única diferença é que, como eu não morri, o espírito voltou. Mas se eu morrer, o espírito não volta. Aí ele vai e fica, não vem mais. Eu só voltei, eu só voltei porque eu não tinha morrido. Quem entendeu? Porque quando morre, o espírito sai e já vai para a glória. Está claro ou não está claro? Então o Tiago capítulo 5, veja aí, a única frase que ele disse, Tiago 5,7, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Então o que Paulo está dizendo? O que o Tiago está falando? Ele está dizendo assim, eu também estou aguardando a vinda do Senhor. Enquanto ele estava vivo, né? Sede pacientes até a vinda do Senhor. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações. Sublinha, porque a vinda do Senhor está próxima. É duro eu ter que falar isso aqui, mas eu vou ter que falar, meu. É lamentável ver pastor satirizando e escarnecendo de uma palavra como dessa, como essa aqui. É lamentável, é lamentável, é lamentável. Acho que a pior palavra, é uma vergonha ver pastor escarnecer de uma palavra como essa, pois a vinda do Senhor está próxima. Lamentável, porque se um pregador interpretar ao pé da letra, vai dar errado a interpretação. Por quê? Como eu disse na parte anterior, na parte 6, Pedro disse que para o Senhor 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então nunca, em sã consciência, eu posso interpretar a vinda do Senhor está próximo, como amanhã, como daqui 2 horas. Não posso interpretar assim. Dá um sinal, quem está entendendo? Aí quando você vê um pregador falando frases, se ele diz que está próxima, já passou mais de 2000 anos, já passou, olha quantos séculos passou, então não está próximo. Irmão, não é assim que interpreta a Bíblia. Não se entende ao pé da letra, não se entende de um modo literal. Está claro ou não está claro? Então, o pregador, se ele coloca dúvida na igreja, se ele põe dúvida nas ovelhas, fica mal para o pregador fazer isso, né? Porque aí ele está pensando mal de Jesus. Ele está pensando mal da palavra de Deus. Então, quando diz Tiago 5, verso 8, porque a vinda do Senhor está próxima, eu não posso falar próxima é amanhã.
Eu não posso falar próximo é daqui meia hora a vinda do Senhor. Eu não posso falar isso. Como é que eu... Não posso falar. Insensatez, em sã consciência. Por que eu não posso falar? Por causa de Atos 1. Lembra de Atos 1, verso 7? A respeito de tempos e épocas não vos pertence saber. Então, como eu não sei e ninguém na terra sabe, eu não posso falar que o próximo é amanhã. Pode ser amanhã. Teoricamente não será amanhã. Porque coisas da Bíblia ainda tem que se cumprir. Então eu arrisco dizer que não vai ser amanhã e nem o mês que vem. Porque tem coisas aqui apocalípticas, tem profecias de Daniel, de Zacarias, de Isaías. Tem profecias de Apocalipse que não se cumpriu ainda. Porque o livro de Apocalipse, só uma frase que eu vou falar. O livro de Apocalipse, ele é um livro profético, que contém, o único livro que tem isso, é o único da Bíblia. Zacarias até tem um pouquinho, Daniel também, mas igual Apocalipse não tem. O livro de Apocalipse é um livro profético que contém nele os 3 tempos de Deus. Os 3 tempos de Deus. Ou seja, diz respeito a coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que acontecerão. Está claro ou não está claro? O livro de Apocalipse é um livro profético que contém os 3 tempos de Deus. Coisas que já aconteceram, passado. Coisas que estão acontecendo, presente. E coisas que acontecerão, futuro. Então, olhando para essas profecias, eu posso dizer que Jesus não vai voltar hoje à noite, e nem amanhã de manhã, e nem a semana que vem. Por quê? Porque tem coisas aqui ainda que tem que se cumprir. Mas coisas já estão se cumprindo. Então eu posso dizer que o fim está próximo. A vinda está próxima. Porque a verdade, ela é paralela. As profecias da Bíblia, tanto para o bem como para o mal, ambas estão se cumprindo. As profecias para o bem estão se cumprindo. As profecias para o mal estão se cumprindo também. Quem está entendendo? Isso nos faz discernir que o tempo está próximo. Próximo não quer dizer daqui meia hora, tá? É preciso ser inteligente um pouquinho, né? Porque quando o pastor fala, ele disse que estava próximo, já passou 2000 anos, aí ele não está sendo inteligente, ele está sendo sátiro, escarnecedor. E é lamentável um pastor fazer isso, com a Bíblia na mão. Isso é uma vergonha. Bom, o assunto de hoje, aliás, sublinha aí Tiago 5,8, sublinha, ó, diga comigo, porque a vinda do Senhor está próxima, diga isso. É lamentável ver um pastor falar, está próxima e já passou 2000 anos. Ô pastor, pelo amor de Deus, vai orar um pouquinho mais, vai orar, né? Não apaga o espírito não, não fala pela carne não, enchei-vos do espírito, não fala pela carne não. Bom, o assunto de hoje é a 7ª parte, a escatologia de João. Já falei de Paulo, já falei de Pedro, um pedacinho de Tiago. Quem que falta agora? São 4, quem que falta? João, tá claro? No nosso link, no nosso site, graciaapostolado.com, no link escatologia, tá lá, ó, escatologia de Paulo, escatologia de Pedro. Falei agora sobre Tiago, foi o máximo que ele falou, que a vinda do Senhor está próximo, que ele estava aguardando, morreu, já passou 2000 e poucos anos, eu não tenho nada a ver com isso. Porque não pode fazer continha, né? Não pode fazer continha no calendário, nem judaico, nem gentílico. Não pode fazer continha. Porque, não sei se todos vocês sabem, de Malaquias até Mateus, Deus ficou 400 anos em silêncio. Sem falar nada. Outra, quando Deus disse que enviaria o Salvador, o Libertador, todo mundo, oh glória, o que foi? Deus disse que vai enviar o libertador, que maravilha, quantos anos você tem? 50, passou um tempo, quantos anos você tem? 98, ô irmão, cadê ele? Morreu. Ué, mas Deus disse que ia enviar o libertador, e enviou mesmo, 430 anos depois, a palavra se cumpriu.
Então, não faz continha não, que você cai do cavalo, hein? Isaías 55:8. Deus disse, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Tá claro ou não tá claro? Pastor que fica fazendo continha sobre a vinda do Senhor? Não, ninguém pode fazer continha. Deus enviará um libertador. Aí foram lá e falaram para o povo. Oh, o que foi? Deus disse que vai enviar um libertador. Eles pensaram que ia ser amanhã de manhã. Não é? Você vai num culto, aí o profeta fala, olha, a bênção está chegando. O cara pensa o quê? Amanhã de manhã está na minha casa. Não é assim? E a Bíblia diz, Deus vai enviar o libertador. 430 anos depois nasceu Moisés. Enviou ou não enviou? Pedro disse, ele tarda, mas não falha. Na verdade, não é nem tardar, porque ele não tarda. Eclesiastes 3 diz que tudo tem o seu tempo determinado. Então ele não tarda, tempo predestinado. A escatologia de João. Como eu já falei de Tiago, vira a página aí. Depois do Tiago vem o Pedro, já falei do Pedro também. Hoje é o assunto, a escatologia de João. 1 João, capítulo 2. Deixa eu falar uma frase aqui que é muito importante antes de eu ler a Bíblia. Olhem todos para mim e você que me assiste, presta atenção no que eu vou falar. Eu, apóstolo, pastor Marcos Gomes, do Ministério Graça e Apostolado, do MGA, não tenho nenhuma pretensão em querer passar a suma interpretação divina, mundial e universal. Eu não tenho nenhuma pretensão em passar alguma interpretação que é a verdade universal. Não, eu não tenho essa pretensão. Mas uma coisa eu vou fazer. Como crente, como cristão, vou ler a Bíblia, vou mostrar na Bíblia o que está escrito. Não quero interpretar nada, não quero que ninguém fale, olha ele... Irmão, eu só vou ler a Bíblia, tá? E não tenho, deixar bem claro, levanto minha mão diante de Deus. Não tenho nenhuma pretensão em dar uma interpretação e para que falam assim, olha lá, ele é o cara. Não, eu não sou o cara não, irmão. Mas como eu tenho uma Bíblia, na minha Bíblia tem 1 João 1. Então, eu posso ler. É direito meu ler 1 João 1. Amém, irmãos? Amém. E se tiver alguma coisa errada e não foi eu que escrevi, hein? É para ninguém falar, você viu lá ele falando. Eu só vou ler o que está escrito. Tô até avisando antes, porque tem gente corneteiro. Tem corneteiro que está me assistindo agora aí, tá louco para ver o que eu vou falar. Para depois cornetar. Então, eu não tenho nenhuma pretensão em ser o cara da revelação mundial e universal do século. Não, irmão, eu sou um mero crente em Jesus Cristo, tenho uma Bíblia, creio nela e apenas vou ler como está escrito. Posso ouvir um amém? Amém. Só isso que eu vou fazer. Não estou aqui competindo com ninguém para ver quem prega mais, quem prega menos, quem traz a maior revelação. Não estou aqui competindo com ninguém, irmão. Aqui não é um campeonato, não tem competição. Com muitos ou com poucos, eu sou, ou sozinho, eu sou crente em Jesus Cristo. Amém, abençoados? Estou aqui competindo com ninguém. Se você quiser acompanhar o que eu vou ler, é 1 João 2. E pensa o que você quiser pensar, tá? Você é livre para pensar o que você quiser pensar. Mas de uma coisa você não pode falar. Que eu estou aumentando, mentindo ou mudando, você não vai poder falar, porque eu só vou ler o que está escrito. 1 João 2, quem já achou, diga amém. Verso 18. 1 João 2, verso 18. Coloca o dedo no verso 18. 1 João 2, 18. O João, lembrando que o João escreveu, é uma carta cristã judaica. Quer escrever no seu caderno aí? Diga comigo, a carta de João, a carta de Tiago, a carta de Judas, é uma carta cristã judaica.
Aí você fala assim, mas você não citou Pedro. É porque Pedro escreveu aos estrangeiros da dispersão. Traduzindo, gentios que estavam dispersos, espalhados. Então, Pedro escreveu para os gentios. Não posso fazer nada, é o que está escrito. Você quer ver isso? Olha aqui, ó. Você está em João? Abre lá em 1 Pedro. Ó. 1 Pedro 1, verso 1. 1 Pedro 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão. O que é estrangeiro? Gentil, quem não é judeu. Então, 1 Pedro 1:1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão, no Ponto, na Galácia. Olha o Pedro escrevendo para os Gálatas também, hein? Igual Paulo. Mas não vamos mexer nesse assunto não, né? Galácia, Capadócia, na Ásia, na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, tudo isso ele aprendeu com Paulo, né? Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz, porque ele não saudava assim, ele aprendeu com Paulo também, graça e paz vos sejam multiplicados. Fui claro? Aliás, quando Pedro estava com Jesus, com Mateus, com Marcos e Filipe, nem saudação eles não saudavam. Lá não tinha graça e paz. É só você ler Mateus. Vê se tem saudação em Mateus. Vê se tem saudação em Marcos, em Lucas e João. Não tem. Talvez falassem Shalom Adonai, a paz do Senhor, em hebraico. Porque eram judeus. Provavelmente os sacerdotes, né? Os discípulos eu não sei, mas talvez os sacerdotes, Shalom Adonai, Adonai Shalom, em hebraico. Mas não tinha saudação. Por isso, graça e paz, graça e paz, essa é a saudação que o povo do Senhor faz. Amém? Esse negócio de graça e paz começou com Paulo. Tá claro ou não tá claro? Não tinha graça e paz. Então vamos lá, meu assunto é João. 1 João 2, 18. Coloca o dedo no verso 18. O tema hoje, a 7ª parte, a escatologia de João. Ou seja, como ele via, como ele pensava. Só vou ler. Não foi eu que falei, foi ele, hein? 1 João 2, verso 18. O João disse, filhinhos, esta é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo? Para aí. Ó, 1 João 2,18. Filhinhos, esta é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo? Para aí. Ouviste de quem? Se Mateus não falou isso, se Marcos não falou isso, se Lucas não falou isso, se João não falou isso. Ouviste de quem? De Paulo. Em 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 5, 2 Tessalonicenses 2, está claro ou não está claro? Como, 1 João 2,18, como ouviste que veio o anticristo? Não vou interpretar, hein? Estou louco para interpretar, mas não vou só ler. Como ouviste que veio o anticristo? João falando, hein? Já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Era assim que ele estava interpretando, ele estava entendendo assim. É a última hora. Porque diz que vai vir o anticristo e muitos anticristos têm surgido. 1 João 2,19. Saíram do nosso meio. Nossa, então o João está atribuindo aos que saíram do meio deles como se fossem anticristos. Não é o que ele está falando? 1 João 2,19. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Então ele está chamando eles de anticristo, não é isso que eu estou entendendo aqui? Eu só estou lendo só. Lendo e entendendo. 1 João 2,18. Filhinhos, esta é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Digam assim, João, quem são esses anticristos? Verso 19. Saíram do nosso meio. Olha, foi o João que falou isso, hein? Não foi eu. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco.
Ah, é que o João não está aqui hoje, né? Senão eu ia falar assim, ô João, então quer dizer que quem sai do meio de vocês é o anticristo. É assim que você interpreta? Não está aparecendo? Ô João, então quer dizer que tem 200, sai 5, esses 5 são tudo anticristo? É assim que você vê, João? Mas ele escreveu assim, ele não está aqui hoje, né? Vamos só ler. 1 João 5, 19. Saíram do nosso... 1 João 2, 19. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isto é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. Ele insistia, ele deixou claro, não era dos nossos. Se saiu, não era dos nossos, e se não é dos nossos, são tudo anticristo. Nossa, mas talvez saiu porque mudou de cidade, né? Mudou para outro estado, mudou para outro lugar, mas o João não quis saber. Saiu, já é anticristo. 1 João 2,20. Vós tendes a unção que vem do santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Será que os que saíram estavam com mentira? Pode ser, né? Uma mentira é uma obra da carne. Oh, abençoados, o que eu já vi de irmão que já mentiu para mim, se eu for falar que são anticristos, então ia ficar só eu. Ia ficar só eu, mais uns 2, 3. Mentira é uma obra da carne. Efésios 4, pelo que deixai a mentira e falar a verdade uns com os outros. Então Paulo diz que mentira é uma obra da carne. Aquele que mentia, Paulo diz, aquele que mentia não minta mais. Então, mentira é algo que está na nossa carne. A pessoa vira crente, se converte, recebe Jesus, se enche do Espírito Santo, paulatinamente no seu dia a dia, ela vai deixando a mentira. Isso não quer dizer que quando ele mentia, ele era um anticristo. Ah, mas o João não está aqui, como é que eu vou explicar isso para ele? 1 João 2,21. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis, porque nenhuma mentira provém da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Opa, ele já deu aqui um sinal. Então quer dizer que lá no meio deles, parece que tinha gente lá que negou que Jesus Cristo era o próprio Cristo, ou que Jesus era o Cristo. É isso? Não sei. Pode ser. Por que ele está falando isso? Não pode ser? Mas eu não posso afirmar que é, porque eu não estava lá no dia. Então, 1 João 2, olha lá, coloca o dedo lá, ó, no versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo. Esse nega o Pai e o Filho. Vou ficar quieto porque eu não estava lá. Ele está se referindo a essas pessoas que saíram? Pela língua portuguesa, pode estar se referindo. Não está claro que está se referindo a eles. Tá vendo como que estou sendo imparcial? Para não julgar? Eu não posso julgar porque eu não estava lá. Como é que eu vou julgar? Pode ser? Pode. Pode. Não quer dizer que é. Vamos continuar a leitura. 1 João 2, coloca o dedo no verso 23. Qualquer que nega o Filho, vê que está em maiúsculo. Então é Cristo. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Diga, graças a Deus. Alô, vocês não confessaram o Filho, a Jesus, como Senhor? Então quer dizer que você tem o Pai. Porque Jesus disse que ninguém pode vir a Ele se o Pai não enviar. Né? 1 João 2, 24. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Amém, abençoados? Ele não prometeu em João 10? Eu vos dou a vida eterna? 1 João 2, 26. Estas coisas, João falando, não é Paulo, não é Pedro, não é Tiago. Está claro ou não está claro? 1 João 2, 26. Estas coisas vos escrevo acerca dos que vos querem enganar. E a unção que vós recebeste dele
fica em vós. Uma outra versão diz permanece em vós. Alguma que diz permanece em vós? Permanece em vós. 1 João 2,27. E a unção que vós recebesse dele, permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. O que João está falando? João 16,13. Abre lá João 16,13. Deixa 1 João aberto, não fecha não. Abre João 16. Olha o que ele está falando aqui. Ó. Ele está falando porque ele está falando o dia. Então ele pode falar. João 16,13. Deixa 1 João aberto que eu já volto lá. João 16, verso 13. Jesus disse, mas quando vier... E o João estava nesse dia. Tanto é verdade que foi ele que escreveu. João 16, 13. Jesus disse, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Está claro ou não está claro? Quando vier, João 16, 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Olha João 14, 26. Volta uma página. E o João estava lá também, porque foi ele que escreveu. Além de ele ouvir, ele escreveu. João 14, 26. Mas o Consolador, João escreveu o que Jesus disse. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então o Jesus disse que o Espírito Santo vos ensinará. Não é isso? O que o João está dizendo em 1 João 2? Vai lá. 1 João 2, verso 27. E a unção, na verdade essa unção teria que ser em maiúsculo, tá? A letra U teria que ser em maiúsculo, porque a unção se refere ao Espírito Santo. Tá claro? A unção se refere ao Espírito Santo. Então, eu não vou dizer que é um erro de tradução, porque a Bíblia não foi interpretada, ela só foi traduzida. Se tivesse sido interpretada, esse U seria em maiúsculo, como o filho está em maiúsculo, como o pai está em maiúsculo, mas não foi eu que traduzi. Então, 1 João 2, 27. E a unção que vós recebesse dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Por quê? Porque João 16, 13, o Espírito Santo vos ensinará. Está claro ou não está claro? 1 João 2, 27. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas. Alô, está claro que o João chamou o Espírito Santo de unção? João 16, 13, o Espírito da verdade vos guiará. João 14, 26, o Espírito Santo vos ensinará. João 14, 26, o Espírito Santo ensina. 1 João 2, 27, a unção que ensina. Então, a unção é o Espírito Santo. Amém, abençoado? 1 João 2, 27. E a unção que vós recebesse dele permanece em vós. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, diga graças a Deus. Alô, vocês estão vendo uma palavra que foi dita para os judeus, serve para nós? Quem está percebendo? Porque a carta de João é uma carta cristã. Vocês escreveram aí. Judaica. 1 João é uma carta cristã judaica. Está claro ou não está claro? Isso aqui é uma palavra para cristãos judeus. Mas está percebendo que no meio dessas palavras tem palavras que vêm de Deus de fato. E serve para todo crente, independente se é judeu ou gentil. Está claro? Agora, por que em graça, por que em graça a gente quase não mexe com 1 João, com Tiago, com Pedro? Por que com Judas? Por que quase não mexe em graça? Porque aí tem que ficar interpretando. Como eu estou fazendo agora. Em 1 João 2,27, que eu fui em João 14, que eu fui em João 16. Quer dizer, tem que ficar interpretando. Quando eu leio Paulo, diga bem forte, já está interpretado. Está claro ou não está claro? É quando eu vou ler Isaías, quando eu vou ler Jeremias, quando eu vou ler Miqueias, quando eu vou ler 1 Samuel, aí tem que ficar interpretando. Não é um problemão, mas tem que interpretar. Se eu ler Paulo, não.
Paulo já chega e fala assim, ó, pela graça sois salvos por meio da fé, isso é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Com Paulo as coisas claras. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Então não tem que interpretar, ele já deu interpretado. Por isso Romanos 1,5 diz, recebemos a graça apostolada para a obediência da fé. Quem recebe a graça apostolada é só obedecer. Está claro ou não está claro? Quem quer dar um glória a Deus aí? No MGA é fácil, não é igual na Igreja Batista que tem que ficar interpretando. Com escola dominical, tal, com livrinho. Aqui não, irmão. Aqui, quando você recebe a graça e o apostolado, já vem interpretado. Diga comigo, é só obedecer. É só obedecer. Glória a Jesus. 1 João 2,27. A unção que vós recebeste dele permanece em vós, não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina, olha que palavra gostosa, como a sua unção, 1 João 2,27, parte B, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, Abba Pai, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele, ou seja, olha interpretando, em Cristo, permanecei. Amém? Ah, mas eles não colocam. Não tem nenhuma Bíblia que o nele é maiúsculo. Aí tem que interpretar. 1 João 2,28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar. Olha lá, cadê sua caneta? Pega a sua caneta, olha lá, ó. Sublinha aí, ó. Quando ele se manifestar. O que João está falando? Quando ele nascer? É isso? Não, porque ele já tinha nascido e já tinha morrido e já tinha ressuscitado. Então o que estava faltando? Alô? Se Jesus já tinha nascido, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, o que estava faltando? A sua vinda. Só faltava isso. Tá claro? Levante um dedo e diga, Jesus já tinha nascido, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, só faltava a sua vinda. Digo, os cristãos aguardam a vinda do Senhor. Quando vai ser? Quando? Tem coragem de falar? Quer dar uma data aí? Quer passar vergonha? Porque, eu já ia falar nome já. A pastora passou vergonha, né? Testemunho de Jeová passou vergonha. Adventista passou vergonha. Ellen Good White passou vergonha, ficou dando data e nada de Jesus voltar, então passou vergonha. Testemunho de Jeová disse que Jesus ia voltar em 1914. Quando eles forem na sua casa de domingo e bater palma na sua casa, você fala assim, você é testemunho de Jeová mesmo? Sou. Você é de verdade? Sou. Mas você tem fundamento? Tenho. Por que Jesus não voltou em 1914 como disseram lá? Deixa eu ir embora que nós estamos com pressa e tal. Fala, não vai embora não, só me responder isso aí. Nunca mais eles batem na sua casa. Não vai bater mais. Por quê? Já pensou ele bater na casa da pessoa que questionou, que fez uma pergunta óbvia? 1914, está na história. Charles Taze Russell, o fundador do Testemunho de Jeová, disse que Jesus ia voltar em 1914. Cadê? Ellen Good White, ou Ellen White, né? Good é nome e sobrenome, Ellen Good White. Falam Ellen White, a fundadora do Adventista. Ela disse que Jesus ia voltar também. Cadê? Então o problema de ficar dando datas é passar vergonha, passar carão. Levante um dedo, diga, Jesus já nasceu, já morreu, já ressuscitou. Faz assim, ó, agora aguardamos sua vinda. Quando vai ser? Paulo disse, olha, eu sei que vai ser assim, ó, os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Não é o que está escrito? Eu estou citando 1 Tessalonicenses 4, 13, 14, 15, 16, estou citando lá. Ô Paulo, como vai ser? Olha,
O Senhor descerá do céu a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus. Nossa, Paulo, vai ser legal, hein? Mas fala mais, Paulo. Então, os que morreram em Cristo vão ressurgir primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos. Por quê? Porque vai ter gente que vai morrer. Os que ficarem vivos serão arrebatados juntamente com eles. Agora, você acha que eu sou louco de dar data? Não posso. E eu não posso nem falar que ele já veio, hein? Senão eu passo um carão também. Porque se eu falar que ele já veio, o que vocês estão fazendo aqui? Ué, a Bíblia diz que na vinda serão arrebatados que estiverem vivos, então já veio e vocês ficaram? Que bagunça teológica! Que bagunça teológica! De hermenêutica. Você está percebendo? Alô, quantas rodas tem um carro? 4. Alguém aqui consegue perceber que se você tirar algo essencial do carro, por exemplo, uma roda, vai dar problema? Quem está percebendo? Pegou essa? O carro anda com 4 rodas. Você vai tirar uma, você tira uma roda. Você quer andar no dia a dia com 3 rodas só? Você não acha que ele vai derrapar, rabiar, capotar? Você não acha que vai dar coisa errada, irmão? Você está tirando algo essencial, algo da raiz. Diga comigo: Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Diga, e a igreja? Os cristãos aguardam a sua vinda. Maranata, ora vem Senhor Jesus. É claro que eu não posso dar ideia para Deus. É claro que eu não posso querer ajudar Deus para ele vir, para ele antecipar. Eu não posso, quem sou eu? Está predestinado, está marcado. É a esperança do crente. Diga comigo, a vinda do Senhor. É a esperança da igreja. É a esperança do crente. É a esperança do cristão. A esperança é essa. Não há outra esperança. Olhem para mim aqui. A Bíblia promete reinar em vida, mas eu deixo até de lado. A Bíblia promete prosperidade, mas eu deixo de lado também. A Bíblia promete cura, saúde divina, mas eu também deixo de lado. A Bíblia promete a guarda e a proteção dos anjos, mas eu também deixo de lado. A Bíblia promete a vinda do Senhor. Essa eu não posso deixar de lado. É a única coisa que o cristão não pode abrir mão. É da esperança da vinda do Senhor. Se ele abrir mão da esperança da vinda do Senhor, perdeu tudo. Perde até a graça. Perde até a graça. Se Jesus já veio, eu não preciso nem ser crente. Ser crente para quê? Para que eu vou orar? Para que eu vou congregar? Para que eu vou ler a Bíblia? Para que eu vou louvar? Para quê? Se ele já veio? Eu estou fazendo o que aqui? É o carro sem roda. Tem igreja que está com o carro sem roda, hein? Faltando uma roda. Vamos terminar aqui 1 João 2? Ah, mas cada um, né? Você quer andar sem roda, irmão? Pode andar, o problema é seu. Paulo disse, veja cada um como anda, hein? Eu quero andar com as 4 rodas. Eu não vou andar só com 3 rodas, não. Porque aí dá confusão, né? A pessoa passar no Detran só com 3 rodas, o carro capenga assim. Aí, mas tá faltando uma coisa, não tá faltando? É, porque se você tá falando isso aí, não encaixa com aquilo lá, né? Você fala que ele já veio, então como que ele já veio? Quer dizer, não fica... Ah, não encaixa, né? 1 João 2, verso 28. E agora, filhinhos, permanecei nele para... Você pode crer do jeito que você quiser crer, irmão. Você pode crer do jeito que você quiser crer. Você pode crer que ele já veio. Você pode crer que ele vai vir. Você pode crer que ele não vai vir em coisa nenhuma. Você é livre. Nós somos dos que creem. No mundo tem 2 times. A maioria é dos que creem que ele voltará. Só para você pensar. A maioria é dos que creem que ele voltará. Não é? Uns 3 ou 4 que crê que ele já veio, que voltou, mas não tem fundamento. A maioria crê que ele voltará na vinda do Senhor, o grande dia, o dia do Senhor.
Nós somos dos que creem. Amém? Quem não quiser crer, sem problema algum. 1 João 2, 28. E agora, filhinhos, estou terminando. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então quer dizer que, olha o que eu estou percebendo aqui, ó. Sem teologia. O que eu estou percebendo? Que Pedro, que Paulo, que Tiago, que João criam e aguardavam a sua vinda. Não é? A escatologia de Paulo está aí no nosso site, tudo gravado no YouTube. Escatologia de Pedro está aí, registrado. Escatologia de Tiago, falou só uma frase. Tiago falou 2 frases. Tiago 5 e 8, 2 frases ele falou. João também. Então eu não quero entrar em questões, mas de uma coisa eu tenho certeza. O crente normal crê que Jesus voltará. Ele não vai falar o dia, a hora, a data, porque ninguém sabe. Mas o cristão normal, independente da ramificação, igreja A, B, C, D, F, G, H, em graça na lei, o cristão normal, ele crê na vinda do Senhor. É uma das rodas do carro. Que não pode tirar, não pode arrancar. Como é que eu vou tirar essa roda aí? Para terminar, 1 João 2, 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Sublinha aí, ó, na sua vinda. Então, o João também cria que ele ia vir, né? Agora, não vou falar que dia, que hora, que mês, que semana aqui, né? E se eu falar para você o absurdo que ele já veio, se ele já veio, então o que eu estou fazendo lendo a Bíblia? A Bíblia virou uma história. Uma história. Ah, Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e ele já veio. Então vamos todo mundo lá para cá. Se ele já nasceu, já morreu, ressuscitou e já veio, o que eu estou fazendo aqui, irmão? Se a Bíblia já se cumpriu tudo, completa, por que estamos falando dela ainda? É uma questão de pensar, irmão. Se a Bíblia já se cumpriu tudo, o que estamos fazendo aqui falando dela? Não preciso nem ler, vou ler para quê? Porque já aconteceu mesmo, por que eu vou ler? Quem está entendendo? Mas no mundo tem de tudo, irmão. Igrejas tem para tudo quanto é gosto, tem até igreja de gay. É, pastor, é isso aí mesmo, irmão. É isso, eu sou contra e acabou, já falei. Se você é a favor, o problema é seu. Eu sou contra. E é direito meu ser contra. Eu não sou obrigado a ser a favor? Posso ouvir um amém? Eu não sou obrigado a nada, irmão. Você é a favor, eu sou contra. E aí? Não vou nem entrar nessa questão. De pastor gay, de igreja de gay. Não vou nem entrar. Você é a favor? Isso é um problema seu. Eu sou contra. E ponto final. Você me respeita, eu te respeito. Mas eu sou contra. Para terminar a ministração de hoje, 2 João. Vira uma página aí, porque ele escreveu 3, né? 1 João, 2 João e 3 João. 2 João, para terminar, versículo 7. 2 João, verso 7. João falou: muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Quem é que crê que Jesus de fato nasceu mesmo? Você crê que Jesus nasceu? Você crê que ele existiu na terra? Você crê? Mas não teve nem relação, Maria era virgem. Você vai continuar crendo? Quem crê? Ou você acha que é uma história, que é uma fábula, é uma lenda, igual Saci Pererê, mula sem cabeça? Olha lá, hein? Você crê mesmo em Jesus? Porque como é que ele nasceu se Maria era virgem e não teve relação de José e Maria? Pode nascer
Alô, eu quero que você responda racional. Não põe Deus no meio não, hein? Alô, não põe Deus no meio, não põe milagre, não põe anjo, não põe nada. Responda humanamente. Tem como alguém nascer do nada sem relação sexual? Por favor, tem? Isso é impossível. Então vou te fazer a pergunta. Você tem certeza que você crê mesmo que Jesus um dia esteve na terra? Você tem certeza que você crê mesmo que Jesus veio em carne? Porque é impossível nascer do ventre de uma mulher sem relação sexual. Do nada, é impossível. É ou não é? Você crê mesmo? Segundo a João 7, ó. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam, ou seja, não crê que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Agora, para terminar a aula de hoje, quando João fala, presta atenção que eu vou falar para você, para terminar. Quando João fala de anticristo, 1 João 2, 2 João 7, ele não está falando do anticristo de 2 Tessalonicenses 2. Ele está falando de pessoas que são contra Jesus, pessoas que são contra o cristianismo, pessoas que anticristãs, né? Pessoas que não, ateus, que não acreditam em Jesus, não acreditam em Deus. Então vamos deixar claro, esses anticristos de 1 João 2 saíram do nosso meio porque não era do nosso. Esses aí não tem nada a ver com o anticristo de Paulo, de 2 Tessalonicenses 2, onde Paulo diz que é uma pessoa, o filho da perdição, o homem do pecado, o iníquo. Tem nada a ver com esses aqui do João. Tá claro ou não tá claro? Para vocês não pensar que é o mesmo, tá? Ora, pensando então como João, então o mundo está cheio de anticristo, não tem? Tem gente que tá cheio de anticristo no mundo. Não tem anticristo? Tá cheio, anticristo. Não crê em Jesus, tem pessoa que rasga a Bíblia, não tem? Pensando igual João, o mundo está cheio de anticristo. Mas esse anticristo não tem nada a ver com o anticristo que Paulo falou. Está claro ou não está claro? Hã? Então. Vamos ficar de pé para agradecer a Deus? Semana que vem tem mais, hein? Semana que vem tem mais. Hoje foi a parte 7. Eu falei a escatologia de João, um pedacinho de Tiago, que só falou 2 frases. Mas a semana que vem eu vou para a parte 8. Tem mais um assunto para falar ainda. Amém? Vamos ver até onde Deus vai, né? Permitindo, né? Ele vai permitindo, eu vou entrando. Ele vai permitindo, eu vou entrando. Se ele não fechar, eu entro mesmo, eu vou entrando. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, graças te dou por essa noite, por essa ministração. Que a tua graça seja e esteja com todas as tuas ovelhas no Brasil e na face da terra. Que a tua palavra seja revelada para toda a tua igreja, para todos os teus filhos, para todas as tuas ovelhas. Aos que me assistiram pela internet, graça e paz, anjos estejam ao seu favor, que você tenha saúde e prosperidade, entendimento, sabedoria e revelação. Que a graça de Deus seja com todos vocês em Cristo Jesus. Quem pode falar amém? Graça e paz e até semana que vem.